Galera, hoje é um dia histórico para o direito do trabalho no Brasil. Sabe aquela lei que as bancas adoram cobrar em concurso sobre saúde e segurança no trabalho? A famosa NR1? Pois é, ela acabou de ganhar uma nova cara e entrou em vigor hoje, dia 26 de maio de 2025. O que isso significa? E se você estiver fazendo qualquer prova que caia direito do trabalho, direito administrativo, auditoria fiscal, inspeção do trabalho ou até medicina do trabalho, você precisa saber o que mudou. Sabe o que é melhor? Essas mudanças são super cobráveis, né? Porque são novidades absolutas. Então, fica aqui comigo que hoje eu vou te explicar tudo o que é a NR1, o que mudou, os conceitos que mais caem em prova, os pontos sensíveis, aqueles que a banca adora usar para te confundir. E eu ainda vou te dar exemplos reais para você nunca mais esquecer. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, né? Já dá o seu like aqui pra gente, isso ajuda demais o canal. Então, antes da gente falar o que mudou, eu preciso garantir que você entenda o que é a NR1. E não adianta decorar novidades se não entendeu a base. Bora? O que são NRs, afinal de contas? Normas regulamentadoras, as famosas NRs, elas são o quê? Regras técnicas criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego com base na CLT. Hoje nós temos mais de 30 NRs, cada uma tratando aí de um tema específico. NR6 trata de EPIs, NR7 do PCMSO, né, dos exames médicos, a NR9 de riscos físicos, químicos, biológicos, a NR17, por exemplo, de ergonomia e por aí vai. Mas e a NR1 especificamente? A NR1 é a norma mãe, a norma base. Ela define as disposições gerais que se aplicam a todas as outras normas regulamentadoras. Como se fosse a parte geral do Código Civil, sabe? Ela define os conceitos, as responsabilidades dos empregadores, dos trabalhadores, o campo de aplicação. E agora, com a atualização, o sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais. Ó, dica de prova muito importante. A banca vai perguntar, por exemplo, qual NR trata das disposições gerais do gerenciamento de riscos? Resposta: NR1. Simples assim. E quem precisa cumprir a NR1? A NR1, ela obriga empregadores e empregados, urbanos e rurais, hein? Não só a empresa privada. As NRs, elas são de observância obrigatória também para órgãos públicos, administração direta e indireta, órgãos dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, né? Desde que possuam empregados regidos pela nossa CLT. Tem um ponto sensível aqui. A banca, ela pode afirmar que as NRs não se aplicam à administração pública. Isso está errado. Por quê? Porque se aplica sim, né? Desde que haja o quê? Vínculo seletista. Servidor público estatutário fica de fora, mas servidores com carteira assinada estão dentro. Qual a primeira mudança que aconteceu? Primeiro, vamos falar das mudanças então. Riscos psicossociais agora são obrigatórios no GRO. A grande estrela da atualização aqui, né, foi a inclusão obrigatória dos chamados riscos psicossociais no gerenciamento de risco das empresas. O que são riscos psicossociais, pessoal? Pensa comigo. Quando a gente fala em risco no trabalho, o que vem para a nossa cabeça? Queda de altura, exposição a produto químico, barulho excessivo. Esses são os riscos clássicos. Mas e o trabalhador que vive sob pressão absoluta de metas, por exemplo? Que sofre assédio do chefe? Aquele que não consegue dormir de tanto estresse? Isso também é risco. Risco psicossocial, melhor dizendo, riscos psicossociais são fatores relacionados à organização do trabalho que podem causar dano à saúde mental e física do trabalhador. Então, ó, a norma destaca alguns exemplos: estresse ocupacional, sobrecarga de demandas, né, prazos impossíveis,
Assédio moral, então humilhação, pressão psicológica, aquelas críticas públicas, sabe? Que o empregador faz em público. Burnout, pessoal. Burnout. O que é burnout? Aquele esgotamento, né? Esgotamento total, síndrome de quem não aguenta mais, né? Que mais? Metas abusivas, né? Aquelas cobranças incompatíveis com a realidade, conflitos interpessoais graves, sabe aquelas brigas, rivalidades que criam um ambiente hostil de trabalho? Violência no trabalho, né? Então pode ser uma agressão física, uma agressão verbal e aí por diante. Outra dica de prova para você aqui que já me veio na cabeça. Se a banca perguntar se riscos psicossociais estão incluídos no GRO da NR1 após a atualização de 2026, a resposta é sim. Teve uma segunda mudança, análise de acidentes agora e para todos. Antes, a análise de acidentes ela era obrigatória, principalmente para empresas com SESMIT. Com a nova redação, todos os empregadores, independentemente do tamanho, devem analisar acidentes e doenças do trabalho. Outro ponto sensível para você fixar. Apenas as empresas com SESMIT são obrigadas a analisar acidentes de trabalho. Isso está desatualizado e errado com a nova NR1. A obrigação agora é universal. Terceira mudança: participação dos trabalhadores e da CIPA. Como assim? A nova NR1 ela reforça que trabalhadores devem participar ativamente do processo de gerenciamento de risco. Então, a empresa ela precisa dar noções básicas de GRO para os trabalhadores, consultar os trabalhadores sobre a percepção dos riscos, comunicar os riscos identificados e as medidas de prevenção, certo? Outra mudança, quarta mudança, as empresas que dividem o mesmo espaço físico. Quando várias empresas trabalham simultaneamente no mesmo local, todas devem executar ações integradas de prevenção para proteger todos os trabalhadores, certo? Mudança número 5, exercícios simulados obrigatórios. A NR1 atualizada, ela exige que as empresas realizem exercícios simulados de emergência periodicamente e que gerem evidências, claro, documentadas destes simulados. O GRO, o que eu falo? Eu estou falando várias vezes desse GRO e acabei não explicando. O que é GRO? É o gerenciamento de riscos ocupacionais. O GRO é o processo de gestão, pessoal, que a empresa deve implementar. Ela deve abranger 5 tipos de risco, então. Risco físico, aquele ruído, calor, radiação, né? Riscos químicos, então poeira, vapor, gases, tá? Riscos biológicos, bactérias, vírus, fungos, né? Riscos de acidentes, então, em máquinas, né, sem proteção, queda e por aí vai. Riscos ergonômicos, que incluem inclusive fatores psicossociais. Isso aqui é novidade, fatores psicossociais. Memoriza assim, ó, GRO, gerenciar, identificar, avaliar, classificar, prevenir, acompanhar, certo? E o PGR, o que é PGR? PGR é Programa de Gerenciamento de Riscos. O PGR, ele substituiu o PPRA, para quem se lembra. É o documento que materializa o GRO. Ele deve conter no mínimo 2 documentos. Inventário de riscos, é o mapeamento completo de todos os perigos, e o plano de ação, as medidas a serem tomadas, a serem implementadas, com os responsáveis e os prazos para isso. Qual é o tempo de guarda dos documentos? O histórico das atualizações do inventário de riscos deve ser mantido por, no mínimo, 20 anos. Agora, outro ponto de atenção aqui, eu quero chamar a atenção de vocês. O PGR, ele não substitui outros programas como o PCMSO da NR7 ou o LTCAT. Ele tem que ser integrado junto com esses outros documentos, tá? Então, tem uma ordem de prioridade aqui que em alguns concursos ela é muito cobrada. Primeiro, eliminação dos fatores de risco, né, que é a melhor solução. Minimização ou controle com medidas de proteção coletiva, o que eu estou falando? Do EPC, né, equipamento de proteção coletiva.
Terceiro, minimização ou controle com medidas administrativas. E, por fim, a adoção de EPI, equipamento de proteção individual, é a última opção, beleza? Uma armadilha clássica de concurso. A banca pode dizer que o EPI é a medida prioritária. Já caiu isso, inclusive, né? E é justamente o contrário. O EPI é a última medida na hierarquia. Muita gente confunde. Medidas coletivas sempre vêm antes. Joia? Qual que é o prazo para fazer a revisão da avaliação de riscos, pessoal? A revisão de riscos é a cada 2 anos, ou antes, tá? Se houver acidente, mudança de processo, solicitação da CIPA e por aí vai. Mas tem uma exceção, né? Empresas com certificação em sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. O prazo aqui é de 3 anos, até 3 anos, tá? A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio desde 2022. E isso reflete o que para nós? Exatamente essa lógica da atualização. Beleza, o que a NR1 exige das empresas obrigadas a ter CIPA, então? Primeiro, né, incluir regras de conduta sobre assédio sexual e violência nas normas internas, ampla divulgação para o corpo de empregados. Segundo, criar procedimentos para receber e acompanhar denúncias, apurar fatos, né, aplicar sanções, para garantir o anonimato do denunciante. Terceiro, realizar ações de captação, né, orientação, sensibilização, pelo menos a cada 12 meses, abrangendo o quê? Todos os níveis hierárquicos sobre violência, assédio, igualdade e diversidade. Outra dica de prova, aqui eu dou várias dicas de prova, né? Periodicidade das ações de capacitação contra assédio nas empresas com CIPA é a cada 12 meses. Isso é extremamente cobrado. Vou repetir: periodicidade das ações de capacitação contra assédio nas empresas tem que ser feita a cada 12 meses. Beleza? Olha só, você pode cair numa armadilha aqui. O primeiro ano é educativo. Então, não há fiscalização se ele é só educativo? Errado. O governo já sinalizou ter caráter educativo, mas os auditores fiscais já têm uma base normativa para verificar o cumprimento. A diferença, pessoal, é que o foco inicial é orientar e não atuar. Sacou? Segunda armadilha, burnout. Pega essa. O burnout ele é problema pessoal? Não é um risco ocupacional? Olha essa armadilha. Errado, pessoal. Depois da NR1, burnout, estresse, depressão relacionada ao trabalho são expressamente reconhecidos como riscos psicossociais que devem ser gerenciados pela empresa. Beleza? Nunca se esqueça disso, tá? Armadilha 3. O trabalhador não pode interromper as atividades sem autorização? Errado de novo. O trabalhador ele pode interromper sim as suas atividades quando ele constatar risco grave e iminente e informando para o seu superior. O empregador ele não pode exigir um retorno enquanto não houver medidas corretivas, certo? Outra possível armadilha aqui, será que as NRs não valem para o serviço público? Depende. Vale para os órgãos públicos que tenham empregados com vínculo seletício, né? Os empregados CLT. Servidores estatutários ficam fora do alcance direto das normas regulamentadoras. Outra pergunta: o PGR só precisa ter o inventário de riscos? Errado. O PGR, como a gente já falou, tem que conter no mínimo 2 documentos: o inventário de riscos e o plano de ação. Os dois, tá? A avaliação de riscos é feita uma única vez? Errado de novo. É um processo contínuo. Ele vai ser revisado a cada 2 anos, né? 3 para quem tiver certificadas, tá? E sempre que houver acidentes, mudança de processo ou solicitação da própria CIP. Beleza, e será que então a recusa do trabalhador a usar EPI é sempre justa?
Não, 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 não. A recusa injustificada de uso de EPI, como vocês bem sabem, quem é meu aluno, constitui o quê, pessoal? Ato faltoso. Pode gerar o quê? Consequências disciplinares, como a falta grave, logo a demissão por causa. O empregado não pode se recusar a usar um EPI, beleza? Não injustificadamente. Então vamos pensar num exemplo aqui. Vamos pensar num médico residente. Pensa assim, eu tenho um hospital universitário com residentes em plantões de 24 horas, né? Críticas públicas e pressão extrema. Nem acontece, né, pessoal? Acontece demais. Então, vários desses profissionais desenvolvem burnout. Antes da nova NR1, o hospital podia alegar o quê? Que cada um tem a sua cabeça. Ele poderia alegar o que ele quisesse. Agora, depois da NR1, o hospital é obrigado a identificar esses fatores psicossociais, incluir no inventário de riscos, elaborar um plano de ação e acompanhar os resultados. Joia? Tá bom, então vamos pensar num outro exemplo: construtora e as subcontratadas. Uma construtora com 3 empresas terceirizadas no mesmo canteiro. Então, elétrica, hidráulica e acabamento. Depois da NR1, todas elas precisam executar ações integradas de prevenção. Se a elétrica identifica um risco que afeta os trabalhadores da hidráulica, por exemplo, ela é obrigada a coordenar medidas com as outras empresas, certo? Outro exemplo, um gerente, por exemplo, humilha separadores de pedido na frente de toda a equipe e cobra metas impossíveis. 3 funcionários se afastaram com depressão. Com a nova NR1, esses episódios precisam constar no inventário de riscos. Sem o PGR atualizado em uma ação trabalhista, a ausência pode ser considerada prova de culpa da empresa. Isso é muito importante. Vamos dar mais um exemplo? Vamos pensar num banco que tem metas abusivas, né? Então, o banco que faz ranking público dos piores vendedores, né? Chamados de lanterna, né? Em reuniões para toda a equipe. Gente, isso configura o quê? Risco psicossocial. A empresa ela tem que identificar, avaliar, criar medidas preventivas. Se um trabalhador entra com uma ação por burnout, a ausência do gerenciamento vai pesar contra o banco, mas não tenha dúvida, beleza? Muito bem, vamos fazer um resumão final aqui? Primeiro, a NR1 é a norma base que se aplica a todas as demais NRs. 2. A nova redação em vigor desde 26 de 5 de 2026 inclui obrigatoriamente os riscos psicossociais no gerenciamento de risco. Terceiro, o GRO é o processo de gestão, vimos isso. O PGR é o documento, com 2 elementos mínimos, quais são mesmo? Inventário de riscos e plano de ação. A hierarquia das medidas de prevenção começa na eliminação e o EPI é sempre a última opção. Todos os empregadores devem analisar acidentes, não só os com SESMIT. Guarda isso. Sexto, a CIPA agora é de assédio e as empresas obrigadas a tê-la devem capacitar anualmente todos os níveis hierárquicos. Sétimo, o trabalhador tem direito de interromper atividades com risco grave e iminente, com proteção contra represálias. Oitavo e último, o primeiro ano é educativo, mas a fiscalização já tem base legal para atuar desde esse primeiro ano. Joia? Dicas finais para a prova, pessoal. Se a prova for após maio de 2026, respostas sobre a NR1 devem considerar a inclusão dos riscos psicossociais. Fique atento à nomenclatura. GRO, que é o processo, é diferente de PGR, que é o documento. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. A mudança de nome já caiu em prova. Periodicidade, avaliação de riscos, 2 anos e 3 anos para certificadas. Capacitação anti-assédio, 12 meses. Histórico de inventário, 20 anos. Última dica, NR no setor público. A pegadinha está no tipo de vínculo.
CLT, ok. Estatutário, não, não, não. Beleza? Muito bem, chegamos ao final desse vídeo. Você gostou deste conteúdo? Então curte, compartilha com quem precisa ter conhecimento do novo texto da NR1 para gabaritar esta prova. E já aproveita e se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal. Grande beijo!